Boa tarde, eu sou Luciana Pacheco, sou diretora do Festival de Cinema de Cascais, Aqua Content, e agora eu estou abrindo um painel baseado na educação, cultura, civilização, que são as transformações no pós-pandemia. Estamos falando com o professor e ex-ministro da Educação do Brasil, Cristóvão Buarque, o diplomata, escritor e diretor de cinema, André Costa, e o professor doutor da Universidade de Lisboa, Mário Avelar. Muito obrigada pela presença de vocês e que seja um sucesso esse nosso debate. É com você, André. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais nada, mais uma vez grato pelo convite. Viu, Luciana, Daniele, esses que são os organizadores aqui do Festival de Cinema de Petrópolis, no estado, né, próximo à nossa cidade do Rio de Janeiro, e que construíram essa ponte fantástica com Cascais, com Portugal, não é? Trazendo aí o tema da sustentabilidade ao cinema. Aliás, essa é uma marca do grupo, né? que lembra um pouco os festivais antigos de cinema, já agora, enfim, não tão comuns, né? De você associar a exibição de filmes, a discussão de temas, com discussão de temas importantes à sociedade, caros a todos e, sobretudo, caros ao nosso processo civilizatório, né? Então, prazer de estar aqui com o professor Avelar, professor Cristóvão Buarque, professor Avelar, que é de conhecimento dos patrícios, certamente, no âmbito da academia, muito conhecido, autor de inúmeros ensaios, obras, e, como eu, também novelista. Isso aí depois temos que trocar aí nossas obras de ficção, né? Porque, em grande parte, o que a gente vive parece mesmo nos aproxima muito de uma ficção. Podemos falar a respeito em outro momento. O professor Cristóvão, também uma figura muito conhecida aqui na Academia Brasileira e mundial, né? Senador, educador, ex-ministro da Educação, autor de inúmeras obras, que também tem o seu pezinho na ficção, como já falamos a respeito, né, em outros momentos. Bom, o tema a que fomos convidados, né, fazermos aqui um pequeno ensaio em breve meia hora ou uma hora, sobre o que se espera no mundo pós-pandemia, em termos de processo civilizatório, avanço, certamente, né? e no processo de transformação da educação. E é evidente que essa é a pergunta que se faz sempre quando a nossa raça humana, né, é acometida por uma grande catástrofe, tragédia, né? Falando de Lisboa, eu lembrei há pouco, o professor Avelar, do incêndio de Lisboa, né, e o quanto isso provocou uma discussão até civilizatória naquele momento, em todo o continente europeu, né, e que tem reflexo na história das civilizações, certamente. E hoje vivemos um momento próximo, né, de uma pandemia global nefasta, e é claro que perguntamos, né, todos, né, como sairemos dessa, né? Sairemos melhor, sairemos pior, né? E nesse momento a academia, os setores da indústria criativa são provocados a responder, né? A trazer uma resposta, até porque, bom, são esses os faróis da sociedade em todo momento histórico, né? Mas temos de lembrar aqui que a pandemia bateu sobretudo esse setor, né, da indústria criativa, né? Foi a primeira a sair do palco, literalmente, né? E a que agora retorna aos poucos, com todos os cuidados, todos os protocolos, mas que, sabedores que somos, né, do seu papel histórico, né, somos todos ouvidos agora a esses setores da nossa sociedade e esperamos desses setores uma luz sobre esse nosso futuro próximo, né, que agora, felizmente, já começa a se avizinhar, né? Então, a primeira pergunta, assim, motivadora do nosso bate-papo, Cristóvão, vai de uma forma bem direta, né? O que podemos esperar, né, de transformação no processo de educação e no nosso processo civilizatório, né? Aprendemos alguma coisa com essa pandemia,
sairemos melhor e de que forma podemos visualizar esse mundo que surge ou está surgindo, que nasce, né? Um prazer tê-lo aqui, Cristóvão. Muito obrigado pela participação. Obrigado, André. Obrigado cada uma e cada um que participa. Um bom dia ou boa tarde, ou até boa noite, dependendo de que lugar do mundo está. Eu quero dizer da minha satisfação de estar conversando com vocês, porque o que a pandemia está ajudando a provocar, no meio de toda essa tragédia, é algo que vai fazer... Ficamos na expectativa desse casamento, né? Agora... Para já deu em divórcio, não é? Já deu divórcio antes da hora. Foi rápido. Foi muito rápido. Casamento e divórcio logo. Ainda bem que vocês aí de Portugal conhecem nossa vocação para piada, né? Deve ter sido alguma falha técnica com o celular. Acredito. Bom, professor Avelar, vou ter que lhe passar o tema, depois retornamos com o Cristóvão, tá? Para ele completar a análise dele. Claro. As suas considerações iniciais sobre o tema. Eu obviamente não poderei prosseguir a reflexão, mas ele está a regressar. Se calhar podemos continuar a ouvir a questão do casamento. Tudo bem. Tudo bem, Cristóvão? Som. Desculpem, uma falha minha, caiu aqui o sistema, mas eu vou voltar ao que eu estava falando. Não precisa repetir bom dia, boa tarde ou boa noite a cada um e a cada um, conforme o lugar onde esteja. Eu estava dizendo que no meio da tragédia que a pandemia representa, em todos os sentidos, e do ponto de vista educacional, é imensa tragédia no Brasil, pelas crianças que não voltarão às aulas, pelos professores que não voltarão, pelos equipamentos que foram degradados, pelo buraco neurológico, inclusive, de crianças quase um ano sem escola, a pandemia trouxe uma provocação positiva, que é a descoberta, que estava demorando, da necessidade de que, daqui para frente, haja um casamento entre pedagogia e cinema, ou pedagogia e audiovisual. Nós estamos, a pedagogia, ainda no tempo do teatro, quando já estamos, ao mesmo tempo, tecnologicamente, no tempo do cinema. A pedagogia ainda não se adaptou ao tempo da aula cinematográfica. Ainda continua no tempo da aula teatral. O que a pandemia forçou foi perceber que a aula pode ser transmitida, mas manteve-se a aula teatral. O professor na frente dos alunos, como num palco e no auditório, com o cenário, um quadro negro ou verde, ou o que quiser. Isso já é uma mudança da presencial para o remoto, mas falta outra coisa. Falta a mudança da linguagem. Se a arte cinematográfica tivesse limitado apenas a filmar uma peça de teatro e levar para a tela, o cinema não tinha tido o sucesso que teve. E eu estou falando diante de um cineasta e de outros cineastas que devem estar me assistindo. O que fez a arte cinematográfica ganhar
o mundo e se transformar na arte mais popular de todas foi o fato de ter criado uma linguagem nova, adaptada à possibilidade de filmar na rua, filmar em movimento, depois usar efeitos especiais. É isso que a gente precisa trazer para a sala de aula. A aula tem que sair do período teatral, que já tem 2000 anos, se a gente quiser mais, desde que os gregos inventaram isso, da pedagogia, para o momento atual, em que podemos levar para dentro da sala de aula imagens, sons, vida, transformando a aula teatral em aula cinematográfica. Isso do ponto de vista técnico. Agora, quando o André fala em novos tempos civilizatórios, é preciso analisar o conteúdo. Até aqui é como fazer a aula, a pedagogia. Agora, é o que colocar nessa aula e nessa pedagogia. Aí nós vamos ter que trazer dois assuntos, dois temas que ainda continuam sendo coisa de astrônomos e de filósofos, que é o planeta e a humanidade. Nós continuamos refletindo como membros de um país, de um clã, ou uma clã, nem sei se é feminino ou masculino, e não como membros da espécie humana. Só que a humanidade hoje ela já tem relações tão íntimas, independente das fronteiras nacionais, que exigem-se novos pensamentos políticos, nova definição de democracia. Já não é o mesmo falar em demo, o povo, cracia, em um mundo em que precisa de uma homocracia ou uma humanocracia. E, ao mesmo tempo, o planeta, do ponto de vista ambiental. Estou falando da parte viva do planeta. Nós precisamos trazer para dentro do processo pedagógico o sentimento de ser humano, a solidariedade da humanidade e os limites que a ecologia impõe aos sonhos de consumo, de produção de cada povo, de cada nação. Eu creio que a pandemia pode, no meio de tanta tragédia, de tantas mortes, só no Brasil estamos chegando a 600 mil, que é uma coisa inacreditável, mas no meio de toda essa tragédia, a pandemia pode nos ajudar a despertar esses dois aspectos. A necessidade de uma pedagogia dos tempos do audiovisual, do YouTube, do Google, dos bancos de dados, das multimídias, da inteligência artificial, e ao lado desse método de uma aula cinematográfica, os conteúdos que tragam a humanidade inteira e o planeta como parte do raciocínio do dia a dia de cada ser humano. Então, meu caro André, é isso que eu tenho a dizer, em relação bem específica à sua pergunta sobre o que a pandemia nos desperta e que tipo de nova civilização nós vamos precisar construir. Mas eu vim aqui mais para debater e ouvir em cima disso que eu estou dizendo. Daqui para frente, nós vamos precisar casar pedagogia e audiovisual, ou pedagogia e cinema. Eu tenho recomendado muitos jovens a estudarem, eu não chamo de arte cinematográfica, porque aí seria muito específico, mas comunicação social. E buscando um campo específico da comunicação social, que é a comunicação social com finalidade pedagógica, com finalidade de servir à educação de base e ao ensino superior. É isso que eu gostaria de colocar aqui num público que, a meu ver, é muito especial para debater este assunto. Perfeito. É isso, André. Perfeito. Obrigado, Cristóvão. Professor Avelar. Bom, muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. E que é um prazer, embora eu sinta que é de facto algo particularmente complexo, podermos abordar questões que são de facto ao mesmo tempo questões extraordinariamente genéricas. Cada uma delas daria para, enfim, para congressos, digamos assim. Só a ideia educação e civilização, só por si,
enfim, já são tópicos particularmente densos que suscitam imensas questões. A questão do pós-pandemia, eu só consigo funcionar, digamos que a partir da minha própria experiência enquanto professor universitário. E aqui eu tenho imensa dificuldade em universalizar as questões. Porque uma coisa eu estava a ouvir ainda há pouco o professor Cristóvão Buarque a falar, estava a pensar que eu, por exemplo, passei os meses de confinamento, esses meses particularmente difíceis de confinamento, dando as minhas aulas pela internet. Aliás, eu utilizei especificamente, eu dei aulas em relação à universidade, eu dei aulas de e-learning, especificamente e-learning, na qual utilizei, portanto, tipo de recursos como esses que o professor Cristóvão Buarque está a referir, recursos que eu próprio filmei, isto é, que eu filmei ainda anteriormente, antes da pandemia, com equipas de técnicos especializados nessa área. Por exemplo, eu fiz uma série de programas sobre as origens da cultura americana, portanto, sobre a América dos Estados Unidos da América, antes de serem nação. Portanto, fiz uma série de programas sobre esse tópico, que obviamente depois também, enfim, que se utilizo nas minhas aulas. Mas eu estava a pensar muito concretamente nisto. Eu passei as minhas aulas, passei esse período de confinamento em casa, tranquilamente, felizmente sem problemas de cortes salariais, sem problemas de saúde em relação àqueles que são mais próximos, em relação à minha família, trabalhando. E, portanto, o único problema podia ser, eventualmente, não ter encontrado a marca de vinho que eu pretendia para o almoço em determinada altura. Mas nem sequer, felizmente, devido, enfim, ao facto de os nossos supermercados terem reagido muito bem a estas situações, nem sequer esse problema tive. Portanto, aquilo a pandemia, como eu a vivi no fundo uma pandemia de luxo, não é verdade? Uma pandemia que não foi a pandemia que viveram aqueles que perderam os empregos, aqueles que não tinham sinal da internet em casa para poderem ter as suas aulas, para poderem dar as suas aulas. Isto, de facto, isto leva-me logo a uma questão, para mim, que é de facto uma questão de... A pandemia que eu vivi aqui, em Lisboa, portanto, em minha casa, tranquilamente, aproveitando até o terraço da minha casa para fazermos almoços muito simpáticos, sardinhas assadas no nosso terraço. Isto não foi a pandemia que o meu avô viveu quando teve, por exemplo, a pneumónica, no princípio do século passado, portanto, e que esteve até a morrer, por sinal, por causa da pneumónica. Mas nesta também não é de facto a epidemia e a pandemia que outras pessoas viveram no meu país. Como eu dizia, pessoas ficaram desempregadas, com problemas sociais gravíssimos, etc. Portanto, isto não é a mesma coisa que vivê-la em Lisboa nestas circunstâncias, não é a mesma coisa que viver no Alentejo, não é a mesma coisa que viver em Madrid, não é a mesma coisa que viver em Cabul, e não é a mesma coisa que viver no Rio de Janeiro, independentemente do Rio de Janeiro, o sítio onde estamos. Portanto, eu tenho imensa dificuldade, mas uma dificuldade terrível para universalizar estas questões. Mas, enquanto professor universitário, as questões que se me colocam a mim, eu sou um professor universitário na área das humanidades. Eu leciono, entre outras coisas, estudos fílmicos, por exemplo. Os problemas que eu tenho, nomeadamente em termos pedagógicos, não são os mesmos problemas que têm os meus colegas de engenharia, que são os meus colegas de medicina. Portanto, mesmo a nível do ensino superior, colocam-se questões pedagógicas absolutamente distintas e muito mais diferentes do que aquelas que se colocam em relação a outros níveis de ensino, nomeadamente básico e secundário, relativamente aos quais eu não estou de modo algum habilitado para falar. Portanto,
a minha intervenção é, de facto, uma intervenção, digamos que particularmente restritiva, porque eu não tenho, de facto, e também não tenho, digamos assim, portanto, um background político para poder, digamos, universalizar as coisas e pensar. Eu penso muito mais naquilo que um senhor escreveu ainda há relativamente pouco tempo: se queres mudar o mundo, começa por arrumar o teu quarto. Vais ter as dificuldades que tens para arrumares o teu quarto. Depois conseguires sistematizar todas as coisas, vais ver o trabalho que é arrumar o teu quarto. Depois daí chegarás a outras coisas, e então depois poderás eventualmente salvar o planeta. De facto, para mim, a questão fundamental que se coloca aqui não é tanto uma questão de mudança de paradigma, não acredito. Houve uma tentativa de mudança de paradigma na Europa, que foi o chamado sistema de Bolonha, o ensino de Bolonha, portanto, isso foi uma tentativa de mudança de paradigma que na prática falhou. Para mim o problema continua a ser, e é cada vez mais, porque, desculpem, só este pequeno parênteses que eu também acho que é importante acrescentar, nós falamos em educação e cultura, é completamente diferente falar em educação e cultura e civilização em Lisboa do que estarmos a falar em Cabul ou estarmos a falar em Toronto. São situações completamente diferentes. Em Toronto, por exemplo, agora fazem saltos de fé onde se queimam os livros do Tintin, do Asterix e do Lucky Luke. Portanto, para mim, acho que aquilo que mais me importa neste momento em relação à questão da pandemia é o reganhar o espaço de liberdade. O espaço de liberdade, nomeadamente no espaço da sala de aula. Deixem-me só concluir com estas duas coisas. E não é citando, eu não leio muito a pedagogia, mas há duas narrativas, se quisermos, que para mim funcionam como pedagogia quase que absolutos em termos de pedagogia. Uma de um filósofo dinamarquês, outra de um poeta norte-americano. É o Kierkegaard que em determinado momento nos diz isto: se eu me cruzar com alguém na rua e agarrar essa pessoa e lhe disser, isso não é difícil, posso lhe dizer o que quiser e depois deixá-la ir. O que é difícil é quando me cruzo com alguém, dizer-lhe o que tenho a dizer, sem que essa pessoa se desvie do seu caminho e eu me desvie do meu caminho. Este é o primeiro aspecto que eu acho que é muito importante. O encontro que nós temos com o aluno, com o espaço de aula, deve ser exatamente um encontro de identidades, de personalidades distintas e, portanto, e consequentemente, um encontro em termos de liberdades. Há uma frase muito engraçada de um grande ator norte-americano, de James Stewart, que lhe dizia, em determinada altura, falando sobre a sua experiência, ele dizia: se nós tivermos sorte, se nós tivermos personalidade, se Deus nos ajudar, nós podemos dar às pessoas pequenos pedaços de tempo que elas não se esquecem. Nós, enquanto professores, podemos dar pequenos pedaços de tempo que ajudem as pessoas a descobrir uma liberdade através do seu próprio olhar. E isto leva-nos à segunda frase, com a qual eu terminava, que são versos de um poeta norte-americano, Walt Whitman. Em determinada altura ele diz: deixarás de ver as coisas através dos olhos dos mortos, deixarás de ver as coisas através dos espectros nos livros, deixarás de ver as coisas através dos meus próprios olhos, filtrarás de todos os lados e olharás a partir de ti próprio. Este, para mim, é o grande problema que se coloca nas sociedades ocidentais hoje. Passar a olhar para as coisas, contribuir que as pessoas olhem para as coisas, não através do olhar do outro, não através do olhar que é imposto pelo professor, mas através da sua própria descoberta. Porque nós estamos, no fundo, perante dois polos, hoje em dia, dois polos políticos que são particularmente assustadores. Um polo político que entende a nossa matriz cultural como um absoluto e que nos quer impor exatamente essa matriz cultural como um absoluto. É se quisermos, chamar-lhe-emos fundamentalismo cristão. E, de um outro lado, o fundamentalismo bárbaro, woke, que é aquele que quer erradicar a nossa civilização, acabar com o nosso passado. E ambos, aquilo que querem impor são pontos de vista absolutamente exógenos e transmitir isto para dentro das cabecinhas das crianças. O que eu acho que é importante nesta altura, neste reencontro que nós estamos a começar a ter, que é um reencontro gradual com os nossos estudantes, ainda com máscaras, ainda às vezes não os reconhecendo exatamente quem é que são eles, é exatamente
ajudar a recuperar este espaço de liberdade. E esse espaço de liberdade é, para mim, nesta altura, o aspecto mais importante. Perfeito. Essa foi, sem dúvida, uma pergunta muito complexa, né, professor? Logo no início da sua intervenção, me chamou a atenção a questão do como você se viu na pandemia, né? Numa pandemia de luxo. E daí eu pensei mesmo a meu respeito. Eu, como servidor público, também estive numa pandemia de luxo. Não é? Então, isso, de certa forma, já limita o nosso poder de observação sobre o que de fato ocorreu, né? Pelo menos o nosso horizonte fica mais estreito, né? E é um fato até para se buscar um consenso nesse pós-pandemia, se temos uma saída comum ou não, né? já que as opiniões estão tão polarizadas, né? Em tantas searas. O professor Cristóvão falou da necessidade de se reinventar até a comunicação, né, pelo audiovisual, enfim, novas técnicas. Mas isso também é um grande desafio, porque comunicar o que e como, né? Porque nessa polarização, nesse confronto de civilizações e culturas, e ideias, e posições, e ideologias, né? Isso, de certa forma, todo esse amálgama não nos ajuda, né, a sairmos dessa pandemia com um horizonte comum, né? E daí dar um passo civilizatório adiante com mais firmeza. É uma preocupação que tenho, acho que todos têm aqui, mas me chamou bastante atenção a questão da pandemia de luxo. Eu queria trazer agora, talvez, uma pergunta um pouco menos complexa, né, mas ainda instigante do ponto de vista, né, da antecipação, não é? Que é sobre conteúdo. Cristóvão chegou a falar um pouco sobre isso, né? Então, vamos tentar ir além. Né? O conteúdo do audiovisual a ser trabalhado, né? Qual é a maior motivação que pode se perceber, né, em termos de produção cinematográfica e de audiovisual. A gente pode lembrar aqui, nas grandes tragédias do século passado, né, o quanto se influenciou diretamente o cinema, né? A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, um gênero que até eu curto bastante, mas que ele é inspirado nessa tragédia, nesse descompromisso do humano com si mesmo, né, que é o filme noir, né? E que, enfim, que os personagens retratavam muito isso, né? Você tem no teatro, o teatro do absurdo, não é? A realidade, né, tão absurda, né, que ela deve ser representada no palco, né, em toda a sua disformidade, né? Até para servir como conscientização e nos alertar, enfim, para que a gente não repita certos erros coletivos, né, de imenso custo. Enfim, então, vamos lá para o professor Cristóvão. Qual a sua antecipação, então, em termos de conteúdo, pode ser em ficção, enfim, para a indústria cinematográfica, para o audiovisual, para o teatro, para a produção cultural de modo geral, inspirada no que vivenciamos? Eu vou responder comentando a fala do professor Carlos. Eu acho, professor, quando o senhor diz a bela frase, quer ajudar, comece pelo local. Mas eu complementaria isso dizendo, agora, quer mudar, comece pelo planetário. Comece pelo humano. Comece pela tendência que existe de evolução conforme avançam as tecnologias. Nesse sentido, eu creio que nós vamos caminhar, apesar da diversidade que deve ser buscada, defendida, respeitada, apesar da diversidade, nós vamos caminhar para dois níveis em cada local. Um nível que é universal e um nível que é local. O ideal é que o universal não destrua o local, mas que o local não impeça o universal. O cinema foi um pouco isso. O cinema foi uma linguagem que chegou a todo canto com suas especificidades.
Eu tenho assistido muito filme indiano ultimamente. E a gente vê que tem uma especificidade, mas tem uma universalidade. O que diferencia é o regime político que impede o cinema, por razões religiosas, por exemplo, ou que censura o que é colocado no filme. Aí é um lado político. Mas as salas de cinema foram as mesmas no mundo inteiro. E em poucas décadas isso aconteceu. Saiu da França como invenção, depois chegou na Califórnia como desenvolvimento, e em poucas décadas, já nos anos 30, estava espalhado no mundo inteiro. Eu creio que as salas de aula vão sofrer isso. Nós vamos tender a ter as salas de aula muito padronizadas no mundo inteiro e usando os novos recursos. Alguns países vão demorar mais, por razões políticas, outros por razões financeiras. Mas vamos caminhar para ter uma padronização naquilo que a gente vai chamar de nova aula, nova escola, algo diferente. Até que vai ter um nome diferente, inclusive, não mais aula, não mais escola. E aí vai ficar universal. Qual é o conteúdo? O conteúdo é respeitar o universal sem desfazer o local, o que muitas vezes vai ser impossível, porque a força avassaladora do universal, que na verdade no mundo de hoje não é universal, é o que o Ocidente leva e que termina sendo aceito. Até porque quando não é aceito, como os americanos não, como os russos tentaram, os americanos tentaram por 40 anos no Afeganistão e não conseguiram, isso aí é a tentativa do local reagir ao universal. Eu não acredito que vai demorar por mais 200 anos, ou 50 anos mesmo. Vai ter que chegar ou a uma convivência do universal com o local, ou o local vai ser atropelado pelo universal. Qual é o conteúdo? É esse apego ao local sem impedir o universal. Construir alguns valores que sejam universais. E aí tem que respeitar também a diversidade. Por exemplo, o conceito mesmo de liberdade. Nós nos acostumamos a ver o conceito de democracia e de liberdade como uma coisa só, da maneira que é praticada no Ocidente. Mas o Ocidente tem um aspecto diferente de muitas culturas orientais, que é essa coisa maravilhosa que é o individualismo, mas que, ao mesmo tempo, dificulta muito as soluções para todos. Tem uma escritora chinesa que mora nos Estados Unidos, eu li há pouco um artigo dela, ou entrevista, não lembro, no New York Review of Books, em que ela dizia que o que mais a surpreendeu no Ocidente é como nós falamos e usamos o pronome eu. Quando na China, ela diz se usamos mais o pronome nós. Uma sociedade, uma civilização, uma cultura que prioriza o nós sobre o eu, tem uma definição diferente de liberdade. A liberdade não é aquilo que o indivíduo quer fazer. A liberdade é aquilo que o clã considera que deve ser feito. Não é o que eu quero para o Brasil, que eu sou um homem ocidental, mas eu não me atrevo a dizer que a visão deles é inferior à minha. Não tenho por que dizer isso. Até porque essa visão do clã, da nação, nas tribos indígenas do meu país existe. O índio não usa o eu como nós usamos, os não indígenas do Brasil. Então, há povos que põem o nós na frente do eu. E esses têm um conceito diferente de liberdade, porque não é só a liberdade individual. Às vezes, até essa liberdade individual está subordinada à liberdade coletiva. Aliás, como o Ocidente pratica nas guerras. Quando o soldado vai para o campo de batalha, se ele pensar no eu, ele não vai
correr risco de vida. O soldado corre risco de vida porque ele põe o nós na frente do eu. O que é que a gente precisa ensinar no futuro? Aí, voltando à pergunta do André, que nós temos que conceituar o nós ser humano. Nós temos um futuro comum hoje, ou um desastre comum diante de nós. O Homo sapiens corre risco de sobrevivência diante da crise ecológica. As nações correm risco de sobrevivência diante de ou se fecharem contra as imigrações e aí negarem o humano, ou abrirem as portas para todos os imigrantes e aí se negarem como nação, porque haverá uma invasão de bilhões nos países ricos. Aliás, não nos países, nas partes ricas do Brasil, que nós muitas vezes criticamos os europeus aqui no Brasil porque não deixam que entrem dentro da Europa os imigrantes que estão do outro lado do Mediterrâneo. Mas um livrinho meu que chama-se Os Mediterrâneos Invisíveis, eu mostro que ao redor de cada casa, como a minha, onde eu estou agora, tem um Mediterrâneo. Não entram aqui todos os brasileiros que precisam de ter um lugar onde morar. Ao redor de cada restaurante bom brasileiro tem um Mediterrâneo. Não deixam que entre nele os 30 milhões de brasileiros que hoje não comem. Então, nós vamos ter que ensinar, André, como ter o sentido do nós coletivos humanos. Isso vai exigir redefinir democracia, isso vai exigir redefinir liberdade, isso vai exigir redefinir igualdade. Como colocar a vida do planeta como um propósito comum a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas. E, ao lado disso, claro, o tradicional da educação, que é ensinar a entender o mundo, a deslumbrar-se com as belezas do mundo, a construir o mundo, a fazê-lo melhor e mais belo, a ter um ofício pessoal para poder sobreviver bem no mundo. Então, a escola do futuro vai ter que ter o mesmo conteúdo de antes e essa novidade que vem dos últimos 30, 40 anos da humanidade e do planeta, como fenômenos que não são apenas da astronomia e da filosofia, fenômenos da sociologia, da economia, da política. Humanidade e planeta, hoje são conceitos que têm que estar presentes na política, têm que estar presentes na economia, têm que estar presentes na sociologia. Esses são os conceitos novos. A universalidade dando força ao local. O local sendo capaz de sobreviver sem negar o universal. O universal ser capaz de se expandir sem destruir o local. E, finalmente, uma frase que eu gostei muito, que o professor citou, do Walt Whitman, em que ele diz que a verdade é construída dentro de ti próprio. É verdade, mas eu acho que ela vem de fora hoje cada vez mais. Cada vez mais o que eu penso é resultado do que outros pensam. E me chega. Me chega pela rede social, me chega pelo cinema, me chega pelo teatro, me chega pela música. Então, cada vez mais, um de nós é o todo. Só que a preocupação, como ele falou, do exógeno, e hoje a gente deve pensar a preocupação com o atraso. O que é que eu penso hoje? Que é nostalgia de um passado que não vem mais. Não dá mais para ter os sonhos utópicos de antes. Nem mesmo um sonho utópico. A utopia, hoje, ela tem que ser vista plural. As utopias possíveis, que já não são mais as do passado, nem uma só para o futuro. Mas uma preocupação é o que está sendo superado
e o que é que está sendo construído. Essa, André, é que é a grande questão. O que é que, independente da vontade de cada indivíduo e até mesmo das maiorias, está sendo anulado, porque ficou para trás? E o que é que, independente da vontade dos indivíduos e das maiorias, está sendo construído como uma tendência para o futuro? Entre essas coisas que estão sendo construídas, eu acho que é uma nova pedagogia baseada no lado remoto da transmissão, sem precisar o professor na frente do aluno, e com uma linguagem cinematográfica, não mais com uma linguagem teatral, a qual eu, como professor, me acostumei e provavelmente não vou ter energia nem habilidade para mudar mais. Mas os jovens professores, eles vão ter que ser completamente diferentes dos professores antigos. Da mesma maneira como o professor de hoje, com quadro negro, é completamente diferente de um tutor na Grécia, em Roma ou mesmo na Idade Média. A pergunta maior não é o que é endógeno à nossa cultura ou não. A pergunta fundamental é o que é nostálgico na nossa cultura e o que é que não é nostálgico. Perfeito. E essa convivência do local com o global, né, professor Cristóvão, ela nunca foi tão estreita, né? Temos um neologismo atual, que é a glocalização, que é exatamente da comunicação do local com o global, tanto para a sua resistência quanto para a sua influência no global. Né? Professor Avelar, a humanocracia do professor Cristóvão, né? Como se conceituar, como percebê-la nesse eu ocidental e nesse nós oriental? Não é? Já é um desafio em si. Não é? E como o senhor vê a influência desse debate na formulação de conteúdo para a produção cultural, de modo geral? Eu acho que ficou evidente que, uma vez mais, o professor Cristóvão Buarque faz uma intervenção e levanta uma quantidade enorme de questões que ele pode dizer que não são complexas, mas são todas elas particularmente complexas e, ao mesmo tempo, que permitem, acho que é isto que é extraordinariamente saudável e importante, que é nós podermos estar a dialogar, a ouvir, a ser confrontados, a desmontar os nossos pontos de vista e ser confrontados com estas alteridades. Isto é, e quando eu penso em liberdade, penso exatamente neste sentido, nesta coisa maravilhosa que é nós podermos estar aqui a ser confrontados com pontos de vista que nos abrem para novos espaços de reflexão, para novas questões. Eu gostava de fazer duas anotações, uma por causa da questão da localização. Eu tenho estado a dirigir, através de um convite da Fundação Dom Luís I, criámos uma cátedra em Cascais, que é a Cátedra Cascais Interartes, que pretende estudar, enfim, todas as obras de uma quantidade de pessoas, de grandes vultos da cultura, da literatura, das artes, do cinema, da música portuguesa, cujas vidas estão ligadas a Cascais. A partir de uma determinada altura, logo desde o princípio até, esta cátedra acabou por ser a que reúne académicos conceituadíssimos de todas as universidades portuguesas, praticamente todas. Esta cátedra acabou por ser acolhida pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é hoje uma unidade de investigação também dela, portanto, com a sua especificidade. E um dos conceitos que eu avancei logo no princípio foi o conceito de localização. Isto é engraçadíssimo, eu estava a ouvir o professor Cristóvão Buarque a falar sobre esta questão, é exatamente isto. O conceito de localização foi um conceito que eu pus logo em cima da mesa, quando avançamos com a questão da cátedra, porque ao mesmo tempo também nos ajuda a ver, portanto, esta relação Cascais e Portugal, Cascais e o mundo. E ao mesmo tempo, isto por um lado. E por outro lado também,
nós não demos o nome à cátedra, o nome de nenhum dos escritores, ou, aliás, porque eles eram tantos que nunca mais acabava, portanto, se puséssemos os nomes. Mas pensámos portanto, Cascais Interartes, porque uma das coisas que tem sido também, digamos assim, algo que eu tenho vindo a investigar praticamente desde que comecei a minha vida universitária, foi as relações interartes. E por isso mesmo, portanto, porque parece-me que estes espaços de encontro entre a literatura, o cinema, a música para mim é um dos aspectos particularmente relevantes em todo este processo. O cinema, a música, a questão, aliás, é curioso, a maneira como nós podemos conceber estes espaços como espaços de abertura para outras alteridades. Algo que aconteceu, por exemplo, sei lá, no modernismo, o professor falava na questão da China. Ora, uma das coisas, como nós sabemos, que é particularmente importante, ainda outro dia estava a conversar com os meus alunos sobre esta questão, a maneira como no modernismo se abriu para o Japão, para novas formas de escrita, os haikus, portanto, por exemplo, para o teatro no, por exemplo, ou para as máscaras da América Central, ou para as máscaras africanas, ou para todo um determinado... Este tipo de abertura para as alteridades que a própria arte, este processo de descentração, que é não só uma descentração individual, mas que é uma descentração cultural, que nós encontramos neste espaço de encontro entre as diferentes formas de expressão artística. E isto eu acho que é, de facto, uma das vertentes particularmente importantes, que se prende com uma outra, que eu volto à questão da localização, porque que também está subjacente, no fundo, a esta conversa, que é a questão das políticas públicas. Uma das coisas que eu acho que é muito importante neste processo é o papel das comunidades locais, a autonomia das comunidades locais para a definição, para a configuração, para desenhar, se quisermos, é uma palavra que está hoje em dia muito na moda, determinado tipo de ações culturais que emerjam, portanto, do seio dessas mesmas comunidades e que as abram ao mundo. Este aspecto eu acho que é muito importante, por exemplo, neste caso concreto, nós temos a Fundação Dom Luís I, mas nós temos também a Câmara Municipal de Cascais e nós temos a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nós temos aqui uma série de elementos, para além das outras universidades que connosco colaboram. As pessoas que colaboram, portanto, nas diferentes modalidades das nossas intervenções. Temos colegas, por exemplo, sei lá, temos colegas que vêm colegas dos Estados Unidos, colegas do Brasil, colegas de Espanha, colegas da Hungria. Portanto, esta abertura que não depende de um governo, depende da iniciativa de uma determinada comunidade. Deixem-me dar-vos este exemplo muito corriqueiro. Eu gosto muito de ver futebol. E tenho, aliás, sou assinante de um canal televisivo que me permite ver os jogos da Liga Inglesa, que é a liga que eu mais gosto de ver. E é muito interessante ver jogos de Crystal Palace. Portanto, não é propriamente um clube que nós estejamos a pensar em Inglaterra, pensamos no Liverpool, ou assim do género. Aqueles estádios estão cheios e nós vamos para os diferentes pontos do país e os estádios estão sempre cheios, porque isso também emerge de uma comunidade, de uma vivência comunitária. Portanto, e esta dimensão comunitária parece-me particularmente importante nesta tensão entre o indivíduo e o coletivo, entre a comunidade local e o mundo. E é nesta tensão, acho eu, é nesta tensão entre estes dois polos que eu penso que muito do futuro se pode configurar, embora obviamente também não tenha a tal bola de cristal, mas a partir de determinados valores, que apesar de tudo são valores matriciais de uma determinada civilização. E isto nós não podemos esquecer. Há quem o esqueça. Na Europa, por exemplo, recusou-se incluir isso na matriz identitária da Europa. Mas a raiz identitária da Europa é greco-romana, é judaico-cristã. E é a partir daí que emerge
uma determinada identidade e diferentes identidades, porque este aspecto é também muito importante. É completamente diferente. Estava a ver outro dia uma série de televisão que está agora a passar aqui em Portugal, que é da Finlândia. É completamente diferente nós vermos o cotidiano num universo que é um universo essencialmente protestante, culturalmente protestante, daquilo que é a vivência num universo que é essencialmente católico, como por exemplo do sul da Europa. Portanto, há uma pluralidade e o futuro vai ter que passar muito por aquilo que um escritor italiano chamou um dia a ética partilhada. É o Enzo Bianchi. Deram-lhe em determinada altura, quando saiu aquele livro do Huntington, um jornal para o qual ele escrevia, fazia recensões, deram-lhe o livro, portanto, O Choque das Civilizações, para ele fazer uma recensão. E ele não fez a recensão não foi ao encontro daquilo que aquelas pessoas no jornal queriam, que era, no fundo, pronto, subscrever esta ideia do choque das civilizações. E o Enzo Bianchi avança então com este conceito, o conceito de ética partilhada. E eu penso que muito do nosso futuro terá que passar exatamente por aí, por esse espaço, por essa ética, que é uma ética partilhada, e não por uma ética sustentada na polarização. E isso passa, obviamente, pelo reconhecimento das diversidades. Porque eu sendo europeu, eu se calhar sinto-me mais angolano do que, não sei, holandês, não quero estar a ser, mas se calhar tenho muito mais afinidade, sendo português, sou muito mais atlântico. E sinto muito mais afinidade, por exemplo, com a Inglaterra ou com o Brasil, não é por causa de estar com brasileiros a falar com ele. Culturalmente, sinto muito mais afinidade, se calhar, com isso, do que com um sueco. Portanto, estas questões, e isto eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isto, sem termos medo de que estejamos a ser politicamente incorretos, não é? Eu não estou a ser anti-europeu, mas a realidade é que nós enquanto portugueses, nós não somos só o senhor Oliveira da Figueira que falava o RG nas histórias do Tintim, não somos todos redondinhos, gordos, carecas e com bigode preto. Portanto, independentemente das anedotas que possam contar a nosso respeito. Mas pronto, até este posicionamento geográfico de Portugal, eu acho que é extremamente importante, porque nós somos atlânticos e somos também tudo o resto. Depois também somos europeus. E isto é um aspecto que eu acho que é importante também que os nossos jovens, aqui em Portugal, cresçam também com esta consciência desta singularidade identitária que é a deles. Perfeito, professor Velar. E com isso chegamos aqui a nossa última provocação, né? Porque não são perguntas, são provocações que me chegam aqui dos organizadores do festival em Cascais cuja complexidade não permite tantas aventuras nesse tempo exíguo, né? Mas vamos a ela. E ela diz respeito à mudança comportamental, né, a partir dessa pandemia. Apesar de todo esse ruído, professor Cristóvão, né, ideológico, falamos aqui da polarização, né, essa briga de conteúdos, né, informação versus desinformação, né, sem falar das nossas já conhecidas diferenças culturais. É possível imaginar uma mudança do Homo sapiens a partir do que vivenciamos? O senhor falou aqui há pouco do relógio, né? Da bomba relógio, né? Que está aí correndo e que diz respeito a todos nós, a Homo sapiens, a sobrevivência da nossa espécie, né? E para isso, e nessa, professor Velar, não haverá saída de luxo. Não haverá não adianta, né, plano de saúde, né, bons vinhos, né, garantia de emprego, não haverá saída de luxo, né, de respeito a todos nós.
E estamos mesmo no limiar. A própria ONU deixou isso muito claro, né? Em letras garrafais e vermelhas, né? Para não deixar dúvida, de que é preciso haver o mínimo de consenso de uma saída comum. Professor Cristóvão, na sua experiência nos livros e na vida, não é? Exercitaria aí alguma futurologia que não seja benéfica, pelo menos? O que podemos aguardar? Gostei quando você falou futurologia, porque deixa com a liberdade de dizer coisas que possam entrar no campo da ficção científica e não da sociologia, da política, da economia. Eu creio que, primeiro, de fato, chegamos a um limite na relação Homo sapiens-natureza. O projeto do Homo sapiens atual, globalista, consumista, digital, eu creio que está se esgotando. Não dá para todo mundo, não dá. Aí caímos nisso que você se referiu, que o professor Avelar falou. Alguns vão ter esse conforto, essa comodidade. Mas não tem uma só alternativa, tem duas alternativas. Uma delas é uma evolução desse Homo sapiens restrito a poucos. Eu gosto de insistir com o nome de neo-Homo sapiens, misturando farmacologia, biotecnologia e criando um ser humano que vai viver muito mais anos, que vai ser muito mais inteligente, muito mais forte, e restringir isso a uma pequena parte da população, vamos dizer 1 bi dos 7 bi e meio, e os outros ficariam para trás, como uma espécie de neo-neandertais. Quando quebrar essa semelhança que nós demoramos a construir, não existia isso alguns milhares de anos atrás. Havia uns superiores aos outros, embora biologicamente fosse o mesmo. Mas havia, até hoje existem castas, havia brancos e negros como se fossem não semelhantes, havia senhores e escravos ao longo de quase toda a história do Brasil. O período nazista tratou os judeus como se fosse uma subespécie, eles diziam de raça ainda. Eu estou falando quando quando o racismo for substituído por um especiismo. Você não faz parte da minha espécie. É diferente de hoje, que a gente diz não faz parte da minha classe, da minha casta. Então, essa é uma alternativa que a humanidade pode seguir nos próximos séculos, digamos, ou nem tanto, viu? Nas próximas décadas, graças ao avanço técnico a serviço de poucos. Se manteria o equilíbrio ecológico, excluindo bilhões no consumo, e criaria uma super espécie humana. A outra é manter a identidade da espécie e buscar um novo modelo civilizatório, onde tenha-se consciência dos limites ao crescimento econômico. Então, vai se substituir crescimento econômico por bem-estar, por exemplo. Você pode ter um bem-estar sem aumentar o consumo. Exige uma nova mentalidade. Por isso a educação é tão importante. Isso não vai nascer nos partidos políticos. Eles são todos viciados na visão tradicional. Isso não virá dos políticos, isso virá dos filósofos, no sentido amplo do conceito de filósofos, economistas, sociólogos, mas que pensem o futuro, fora das amarras do que nós estamos acostumados. Então, ou nós vamos ter um novo processo civilizatório, diferente da civilização industrial, seja capitalista ou consumista, seja capitalista ou socialista, que no fundo são duas faces da mesma moeda, que é a moeda do aumento, a rapidez da transformação das pedras, plantas e animais nos seres humanos e seus produtos. Ou seja, nós vamos ter que buscar uma outra civilização. E não está claro como vai ser.
Eu tenho trabalhado, André, a ideia de que aí eu caio na sociedade, não na civilização. Aí eu caio até no Brasil, não na sociedade mundial. Que nós deveríamos ter uma sociedade onde houvesse um piso social, ninguém deixado abaixo das necessidades essenciais que a economia já é capaz de oferecer a todos, e um teto ecológico. Ninguém consumir acima daquele limite que destrói a natureza de forma irreversível. No meio, aí, uma escada social que permita alguns subirem pela persistência, pela vocação, e outros não subirão. De preferência que não queiram subir, se sintam felizes com o consumo não elevado. Mas outros terão direito de subir pelo, como eu digo, a vocação, pelo esforço, persistência. Essa liberdade permitirá uma desigualdade dentro de limites éticos. O limite do mínimo para todos e o limite do consumo que não destrua a natureza. Eu tenho trabalhado essa ideia, dessa utopia libertária, porque ela permite a liberdade da desigualdade, sim. Desigualdade naquilo que vai além do essencial. Claro que é difícil definir a linha do essencial. Muito difícil, mas é possível. Democracia existe para isso. Nesse conceito, a economia tem até que ser muito liberal mesmo, para poder permitir que o talento aumente a riqueza da pessoa e do conjunto. Mas aí já é o nível específico e do curto prazo, de algumas décadas. Mas no longo prazo, que eu acho que foi sua pergunta, o Homo sapiens vai ter que se transformar. Ou esse neo-Homo sapiens separado do neo-Neandertal, ou um novo Homo sapiens diferente do Homo sapiens consumista, que só pensa em aumentar o consumo como um padrão de realização. Busca outro propósito. Para isso, é preciso aceitar uma ideia, que não é fácil, é de que o Homo sapiens biologicamente surge de uma mutação, mas que de lá, vamos supor, 40 mil anos atrás, aliás, mais, 180 mil, 70 mil, mas que a partir de 40 mil anos atrás ocorreram outras mutações. Eu considero que um ser humano de hoje teve uma mutação na maneira como a gente pensa, não foi uma evolução, foi uma mutação em relação ao Homo das primeiras colônias sedentárias e agrícolas. Esse Homo sedentário, ele sofreu uma mutação quando ele se transformou no Homo iluminista, ou até antes, no Homo racional dos gregos. Ou o iluminismo, o iluminista já foi diferente do racional. E o industrial. O Homo industrial é diferente do Homo medieval. Houve uma mutação, não apenas uma evolução. E hoje nós estamos vivendo uma mutação que é essa realidade. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, conversando, cada um em um país diferente, cada um em um fuso horário diferente, isso não é uma simples evolução. Isso é uma mudança, eu diria até neurológica. A cabeça da gente muda. Eu aqui conversando, o professor Avelar deve estar 3 horas na minha frente. Isso é mais do que uma simples evolução tecnológica. É uma outra cabeça que está surgindo. E nessa outra cabeça, eu espero que surja o sentimento de humanidade inteiro, com a sua solidariedade com todos os seres humanos. Senão, nós vamos ter essa visão da ruptura da espécie humana em duas, que alguns acham que é tão impossível pensar, e aí eu lembro, mas 30 anos atrás, a África do Sul tinha algo parecido entre os negros e os brancos do próprio país. Volte atrás mais 30, e a Alemanha, esse país que nos deu tantas maravilhas do humanismo, tinha os arianos e os judeus. E os arianos tratavam os judeus não como seres humanos. E o Brasil, durante 350 anos, tratou os escravos como mercadoria.
A nossa literatura não trata escravos como ser humano. Os próprios escravos libertos tinham escravos. Então, não será uma grande novidade do ponto de vista histórico que a humanidade se parta em duas espécies diferentes. E isso vai permitir que se destrua a outra parte, para que a parte, eu não vou chamar de rica, porque rico é pouco para definir isso, que a parte superior usufrua dos benefícios que a inteligência permite. Inclusive usando a inteligência para que esses benefícios sejam restritos, para evitar a destruição do equilíbrio ecológico. Mas, como disse o professor Avelar, tudo isso são especulações muito genéricas para uma tarde de domingo, que eu agradeço muito que vocês me permitiram dar liberdade à imaginação, mesmo que para pensar coisas que, de certa maneira, não são, ao dizer, não são obscenas, mas obscenas na lógica da proposta em si. Mas que eu acho que é possível que aconteça um mundo para essa obscenidade da ruptura da espécie humana como forma da sobrevivência do Homo sapiens se dividindo em dois. Desculpem se eu termino de uma maneira tão pessimista, do ponto de vista de levantar uma hipótese tão negativa, mas eu acho que a gente está aí para pensar o possível, mesmo quando não goste dele. Grande abraço para cada um e para cada um. Muito obrigado, professor Cristóvão. Na verdade, eu não vi, não sei quanto a professora Avelar, mas de uma forma pessimista, né? Um bom exercício de futurologia só colocou uma visão distópica, talvez essa já, de certa forma, bem encaminhada, né? Infelizmente, mas abriu uma visão utópica. Né? E nas definições do homo, né? O homo racional, o homo industrial, a necessidade do homo sustentável, seria isso, Cristóvão, numa visão mais utópica? Eu continuo acreditando na utopia, tanto que eu falei, o piso social e o limite ecológico, e com trabalho. E acho que o lugar de construir isso não é hoje na política. Política é tradicional. Hoje é na sala de aula, nessa nova sala de aula, é nos livros, é na filosofia, é na reflexão. Há certos momentos em que estamos dentro de um paradigma que o lugar da mudança é a tribuna política. Mas em momentos de grande crise, o lugar da mudança é a reflexão. Não acadêmica, porque os acadêmicos não refletem, não pensam tanto hoje. O acadêmico foi aprisionado. O doutorado matou o intelectual. O doutor ele é prisioneiro do seu orientador, que carrega suas ideias e quer que elas continuem. Perdemos muito do livre pensar, do pensar ousado dentro da academia. Então, a academia, eu não sei se é um lugar, mas não é mais a tribuna política o lugar especial do novo. O novo tem que virar de fora da atividade política. Agora, não vai transformar o mundo enquanto não chegar na política. Então, vai precisar chegar na política. Mas não nasce na política. Obrigado. Professor Avelar, essa provocação última, eu vejo como o senhor veria dentro da sua própria formação acadêmica, o senhor que é um especialista na história dos Estados Unidos, na sua cultura, e que, por definição, tem sido basilar, né, na constituição da cultura ocidental nas últimas décadas, sobretudo no segundo pós-guerra até o momento, hoje confrontado com o nós de uma cultura asiática, né, para a formulação de uma saída um pouco menos distópica e da transformação necessária. Eu gostava, talvez, de pegar em duas questões que surgiram ao longo desta intervenção do professor Cristóvão Buarque. Uma delas é, de facto, esta capacidade para olhar num tempo longo.
até que ponto é que há uma mudança de paradigma? E eu creio, de facto, que por todas estas razões que ele referiu, o impacto que as tecnologias estão a ter nas nossas vidas, tudo isso, que nós caminhamos para uma mudança de paradigma. O que é que será esse novo paradigma? Não sei. Nós, de facto, vivemos demasiado pouco para podermos ter essa percepção. No fundo, de uma modernidade. Nós vivemos numa modernidade. A nossa modernidade nasceu em finais do século XVIII, com a Revolução Americana, com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, com o enciclopedismo. Nós vivemos no mesmo paradigma. Acredito que nesta altura estejamos, de facto, a começar a possibilidade de um novo paradigma. Eu, quando estava no final de uma das últimas aulas, há uma aluna que me vem fazer uma pergunta e depois, na altura, assim, pois eu sei que o professor utiliza muito a internet e gosta muito da internet por causa de utilizar a plataforma, as plataformas, portanto, online, como espaço de expansão, digamos assim, do nosso tempo de aula. E isto leva-me, de facto, à questão do cinema, que eu gostava de talvez de pensar muito brevemente sobre este aspecto. Eu acho que aquilo que o cinema nos traz, em relação à questão da pedagogia, é a noção de montagem. Enquanto professores, hoje, é-nos exigido que repensemos todo o nosso processo através da montagem. E a montagem significa aquilo que acontece no espaço da aula, aquilo que acontece em breves tutorias, sei lá, quando estamos nos nossos gabinetes. É uma das coisas que estou sempre a dizer aos meus alunos: das tantas às tantas eu estou lá, a porta está sempre aberta, aliás, está aberta e fica sempre aberta, nos tempos que correm estas coisas também podem ser perigosas, portanto, apareçam, conversem, mandem-me e-mails, se tiverem alguma dúvida, mandem-me e-mails e usamos a plataforma para dialogar. Quando eu comecei a lecionar na Faculdade de Letras há 40 anos, eu não poderia dizer uma coisa destas. Portanto, a minha função enquanto professor mudou e, de facto, tem havido um processo de montagem, de reconfiguração daquilo que eu sou e daquilo que é a minha relação pedagógica com o aluno. E este é um aspecto que, se calhar, poderá ter a ver já com esta mudança de paradigma. Nunca será uma ruptura, será um processo gradual. Eu pertenço, portanto, aos mais velhos, eu faço parte já já daqueles que estão em estado seminal, digamos assim, portanto, quase, como os elefantes a caminharem para o cemitério das coisas. Portanto, eu não sou propriamente um jovem, e, portanto, mas no entanto, e estas coisas também é preciso ter em linha de conta esta dimensão. Não é necessariamente dos mais jovens que vêm as ideias mais ousadas. Nós vemos frequentemente, e agora, da parte de mais jovens, vê-los a funcionarem como papagaios, de coisas que ouviram dizer, que lhes disseram. Outro dia eu vi uma coisa tão triste, que era na televisão uma mãe que dizia, assim, uma criancinha que tinha 3 anos, 4 anos, assim: o meu filho é vegan e ele anda muito ansioso por causa com o problema do fim do mundo. Coitadinha da criança, isto é uma coisa horrorosa. Aquilo é estar a doutrinar a criança como doutrinavam os nazis, como quando nós aqui, como eu ainda me lembro na instrução primária, de cantar o hino nacional e o hino da mocidade portuguesa de braço estendido, ou os pioneiros na União Soviética. Portanto, hoje temos estas novas doutrinas, são as doutrinas dos wokes, destes grupos tribais, que estão de facto a minar profundamente as nossas sociedades e que estão ao mesmo tempo a privar os miúdos, as crianças, os jovens, de crescer através da descoberta. E este aspecto parece-me muito importante. Portanto, a questão de montagem e a questão da diferença de paradigma. Sendo dos mais velhos da minha instituição, no entanto, este tipo de
com exceção, sei lá, muitos colegas muito mais novos que eu têm uma perspectiva muito mais tradicional, o que significa que estes processos são processos também que não são lineares, mas que começaram a ocorrer. E é inevitável. E aquilo que se exige para nós, de facto, e aquilo que poderá estar agora a crescer, é de facto um novo processo decorrente destas diferentes contribuições e destas diferentes realidades. Mas aqui eu volto ao princípio, uma vez mais. Eu volto ao princípio. E aqui volto outra vez àquela história que eu disse do Kierkegaard e do Walt Whitman. Nós cruzamos com as crianças, com os jovens, durante 3, 4 meses. Hoje em dia é isso. E esses 4 meses, e acabou. E esses 4 meses podem ser tempos para os ajudar a descobrir, a olhar, acima de tudo a isto, a ouvir de todos os lados, como dizia o Walt Whitman, a ouvir de todos os lados e serem eles próprios a filtrar. Eu detesto quando vejo alguém, um aluno meu, a falar como eu falo. Sinto-me triste porque percebi, afinal, eu não estou a cumprir a minha função. O professor Cristóvão Buarque levantava uma questão agora mesmo no final, uma questão fulcral, que é também esta de quando nós nos tornamos papagaios dos mestres. Significa que não há já mestre, nesse caso então já não há mestres. O que há são pessoas que nos levam a recitar coisas e às vezes a nossa própria profissão pode eventualmente suscitar isso. É uma coisa particularmente triste. Nós vermos, portanto, este sistema de papagaio, acontece no fundo aquilo que acontece há um momento no Romeu e Julieta, em que o Romeu está a ouvir a Julieta a falar lá em cima e ela fala e não diz nada. E, portanto, isto é uma das coisas que... e por isso mesmo eu gosto com os meus alunos, eu termino com esta questão, eu gosto com os meus alunos, gosto muito de ler os poemas. Outro dia estivemos a ler um poema, que é o poema que o poeta Robert Frost leu na cerimónia de investidura do presidente Kennedy, que é um poema que tem 14, 16 versos. Tivemos 3 horas a ler aquele poema, foram 2 aulas a ler aquele poema, porque estivemos a ver a melodia, estivemos a ver como é que as palavras se organizavam, como é que se organizava a sintaxe, o significado. Ele falava na questão da salvação. Então estivemos a falar sobre, mas o que é que significa salvação? Falámos sobre estas coisas todas. E esta ideia de repensar uma vez, para que nós possamos, de facto, efetivamente falar e dizer alguma coisa. Termino com este exemplo. Outro dia na televisão diziam isto, uma notícia na televisão, num canal televisivo português. Devido às alterações climáticas, os grandes fogos, já não sei onde é que era, se era na Itália, França, etc, depois continuava a notícia e depois terminava a notícia dizendo os fogos começaram às 2 da manhã devido à ação criminosa. Portanto, tinha sido fogo posto. No entanto, o discurso inicial era devido às alterações climáticas. Portanto, as pessoas estão a reproduzir coisas, a reproduzir clichês, sem pensarem no que se diz. E por isso mesmo eu gosto muito com os meus alunos, eu digo-lhes assim, eu não vos vou dizer sobre o que é que este poema é, nós vamos lê-lo em voz alta e agora vamos ficar aqui a conversar sobre ele. Termino agora definitivamente com este exemplo. Eu tive um grande professor na Faculdade de Letras, um senhor chamado Manuel Guzmão, um grande intelectual, e nós tivemos uma vez durante 5 horas a ler um soneto do Baudelaire, 5 horas a ler um soneto. E ao fim dessas 5 horas, portanto foram 2 horas e meia, na segunda metade da terceira aula, ele chamou-nos a atenção para um pormenor sintático. E depois, já como é que nós temos estado a ler? É desta maneira assim. Já repararam que a relação sintática não é esta, é outra? Então, passámos 5 horas a ler mal o poema. Vamos ler agora bem o poema. Tivemos 1 hora a ler bem o poema. Portanto, é muito importante nós reganharmos este espaço de atenção, fazer uma pausa. As coisas demoram tempo, pensar sobre as coisas, sobre a gênese das coisas. E este eu creio que é para mim, penso eu, hoje em dia, o grande desafio que se coloca, nomeadamente no ensino das humanidades, para as sociedades ocidentais, ajudar os jovens a pensar pela sua própria cabeça. Devagarinho, não há dicotomias entre a palavra e a imagem, não há dicotomias. Estas duas coisas complementam-se e a própria imagem é um discurso, é uma narrativa
e é um espaço de enriquecimento. E por isso mesmo, creio que passa muito também por aí, por este encontro entre diferentes diversidades. Enfim, poderá passar por aí o caminho para o futuro e para essa reconfiguração eventualmente de paradigma, e quem sabe, não me atrevo, mas é aquilo que falava, portanto, o professor Cristóvão Buarque, portanto, quem sabe se não será de facto uma nova espécie, digamos assim, que está por aí. Perfeito. Muito agradecido, professor Avelar, professor Cristóvão. Aqui nós tivemos ficamos com vontade de muito mais, né? Mas, numa linguagem cinematográfica, foi um teaser. E em outros momentos, né, quem sabe, teríamos aí um longa-metragem, né, completo. Bom, muito obrigado, professor Avelar, um bom final de domingo. Professor Cristóvão, por favor, diga. André, só para dizer que eu gostei muito dessa conversa toda, gostei muito da fala do professor Avelar, mas tem uma coisa que ele disse que eu não tinha pensado, embora eu esteja tão envolvido nessa ideia da nova aula, quando ele disse que as aulas precisam ser montadas, que é um verbo do cineasta. Sim, montar. Nós, professores, preparamos a aula. Professor Avelar, o senhor tem razão, e eu vou começar a usar isso agora. Nossas aulas precisam ser não apenas preparadas, precisam ser montadas, usando todos os outros entre aspas, filmes, pedaços que existem por aí espalhados. Muito bem, gostei muito, professor. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vou usar isso. A aula tem que ser montada. Muito agradecido aos dois. Um bom domingo, final de domingo aí em Lisboa. Bom domingo, Cristóvão. Um abraço grande. Obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Arrasaram. Muito obrigada.
Já a tela do evento. Educação, não Calma sei aí. das quantas. Daqui a um bocadinho, peraí. Vai aparecer aqui, eu peço que eu insetar. Tem que não apareceu ainda não, a tela preta aqui. Não, ali a tela preta. Vai aparecer aí um lugarzinho. E deixa eu mutar minha voz aqui. Pode encerrar isso. Encerramos, fechamos, João.